Dá para acreditar na indústria farmacêutica nos dias atuais, falando de conspiracionismo porque eu tenho muito medo. A gente queria muito fazer o episódio, a Lu estava muito afim de fazer o episódio e eu concordei com ela que valia a pena. Mas eu tenho muito medo desse documentário ser utilizado pelas piores razões. Tipo, a senhora está vendo? Essa indústria é malvadona, ela quer ferrar com a gente, não acredite nesses caras. E eu sei que a gente comentou dos ajustes regulatórios, mas eu queria falar assim, hoje, o que você pensa? Porque você é do meio, você é da indústria farmacêutica, conta pra gente. Tá. Bom, não sou da indústria, né? Mas assim, tenho contato com colegas que também participam na indústria e tal. E assim, existe um trabalho muito sério que é feito dentro da indústria farmacêutica também, né? Então, assim, muitos colegas ali, eu vejo inclusive um trabalho de educação médica também, partindo da indústria farmacêutica, no sentido também de ter algumas, né, dessas indústrias têm uma preocupação em tentar fazer um trabalho sério de educação médica, que ao mesmo tempo consiga mostrar as potencialidades do seu produto ali, né, mas que sem incorrer em falhas éticas, né, que façam com que haja o uso abusivo. O que eu acho é que a indústria farmacêutica, ela não vai, aqui é uma opinião minha, né? Ela não vai ser quem vai brigar contra a hipermedicalização, né? Contra o uso excessivo. Então, nesse sentido, eu acho que não é alguém para se apoiar em relação ao uso racional. Eu acho que a indústria farmacêutica, a gente pode, a princípio, confiar naquilo que chega até nós depois de passar pela regulação sanitária, no sentido de mostrar eficácia, de mostrar para que deve ser utilizado ou não, esse tipo de coisa, e considerar que o produto final que você está consumindo ali é um produto que já teve a sua segurança, a sua eficácia avaliada, né, e que você vai ter um possível benefício se tiver sido prescrito adequadamente, né, bem prescrito. Então, acho que depende de muitas coisas. O que eu acho é que nós temos aí, é uma questão que a gente não pode se apoiar na indústria sobre a hipermedicalização, a banalização do uso de medicamentos. Então, a gente tem que tomar cuidado com a automedicação, se preocupar, né? A automedicação, até certo ponto, ela pode ser uma situação de autocuidado, né? Quando a gente, eu vou tomar aqui esse comprimidinho aqui para aliviar um pouco a minha dor, uma dipirona, sei lá, porque eu estou precisando aliviar essa dor. Então, é um autocuidado. Só que, às vezes, a gente extrapola isso, né, e faz uma automedicação irracional e a hipermedicalização que pode vir através de determinados prescritores que não têm muita consciência sobre o que estão fazendo. Só que eu concordo com o Léo em relação à questão de isso ser utilizado como munição para criticar qualquer tipo de tratamento que tenha a sua evidência comprovada. Perfeito. E para acabar justificando outras práticas que se colocam como opositoras da indústria farmacêutica, se colocam, inclusive, como paladinos, né, nessa luta contra a indústria farmacêutica e que, na verdade, não tem a sua evidência demonstrada e que podem ter consequências não intencionais importantes e graves. Perfeito. E que, ao contrário dos medicamentos que vêm da indústria, que passaram pela regulação sanitária, a gente tem uma noção de eficácia e segurança que vai sendo ajustada conforme a gente tem lá, né, a farmacovigilância e tudo mais, o que são sistemas de segurança, essas outras práticas não passam por nenhum tipo de crivo, né? Então, é o que eu brinco, até conversei aqui, né, em off com vocês, que criticar o lobby que a indústria farmacêutica faz, que é importante ser criticado, mas criticar esse lobby muitas vezes é o lobby de uma outra indústria que tenta vender os seus produtos em cima disso, em cima dessa dicotomia. Então, assim, você vai você vai se entupir de medicamento ou você vai fazer isso? Como se fosse essas duas possibilidades. Ou você se entope de medicamento ou você faz essa terapia duvidosa aqui. E quando, na verdade, você pode simplesmente não se entupir de medicamento, utilizar o medicamento de maneira racional e também não precisar recorrer a uma prática que também não tem demonstração de eficácia. Então, não existe essa necessidade de apoiar um ou outro. E uma coisa que eu brinco em relação a isso é que muita gente critica a hipermedicalização
com razão, a gente viu o impacto disso nessa série que a gente está debatendo hoje, mas muitas vezes se critica a hipermedicalização, mas quer remover o medicamento e enfiar um suplemento ali, quer enfiar uma outra prática. Então, será que isso é combater a hipermedicalização ou a gente só está dando continuidade a uma hipermedicalização substituta que não tem eficácia comprovada? Será que a mentalidade de hipermedicalização não é combatida, na verdade, com o pensamento racional, com a prática baseada em evidência, com a não ação quando ela é necessária? Então, às vezes, não agir racionalmente é melhor do que agir irracionalmente. Então, aí são todos os pontos que a gente pode colocar nessa discussão. É isso aí. O que me assusta muito em toda a série, né? Porque a verdade é que a Lu falou assim 1000 vezes, né? A Lu assistiu antes de mim, depois ela ficava vendo uns flashes, eu chamava, ô Lu, vem cá, eu já vi, pô, vai continuar e tal. É que essa série é toda, essa história é toda apoiada numa coisa que foi chamada de Landmark Study. O Landmark Study seria um estudo que mudou todo mundo ali. E tem uma advogada que participa da série, e que o único médico racional que aparece na série, é lógico que ele não era o único, mas é o único que participou da série, ele mostra para ela que o Landmark Study era aquele estudo, ele apresenta, nós vamos pedir o Dalberis para colocar aqui para a gente, né, para todo mundo ver. Ele cabe na tela, o estudo inteiro. Ele cabe na tela. Nós vamos... Esconder só o André, né, Lu? Não é a tela, é só o André, dessas 3 quadrados que tão tem. Grande é o Landmark Study. E ela fala, mas isso não é um study, isso não é um estudo, isso é uma carta ao editor. E o cara fala, E aí, eu acho que é um último problema, né? O verdadeiro culpado disso tudo é o prescritor que caiu numa história falaciosa, mentirosa, ninguém leu a porra do paper inteiro, né? Ou a porra do parágrafo inteiro, só ter que criar uma outra sigla, e todo mundo foi enganado. P também, parágrafo e paper, pode deixar assim. É verdade, lê a porra do parágrafo inteiro, porque a Lu mostrou, porque a Lu viu primeiro e ela conseguiu achar o PDF. Não, eu freiei. Na hora que ele falou, eu memorizei, que eu até hoje guardei, era janeiro de 1980. E aí a primeira coisa que eu fiz, que olha que legal, é muito legal, assim, são habilidades tão pequenas, né? Na hora que ele falou assim, janeiro de 1980, eu parei a série, eu liguei meu computador, entrei no PubMed e coloquei Lancet, janeiro de... era Lancet, não, New England Journal, janeiro de 1980. No que eu peguei a revista, eu folheei a revista online até achar o artigo. Na hora que eu achei o artigo, ele fala o nome dos autores, então eu consegui certificar que era exatamente aquilo. Era isso o artigo, né? 4, 5 linhas de uma página que tem 2 colunas. Então, tem assim, 2 referências bibliográficas, né? Uma referência é um artigo que fala sobre, acho que inclusive as notificações do sistema, e o outro sobre o uso hospitalar de meperidina, eu acho, que era um dos opioides. Ele dá uns dados bem, assim, brutos ali sobre... inclusive, um deles era oxicodona mesmo ali, mas era de uso hospitalar, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, que daquelas pessoas que fizeram esse uso hospitalar de opioides, a maioria não se tornou dependente de opioide. Mas isso é completamente diferente. Eu já fui parar no hospital que eu precisei tomar morfina e eu não me tornei dependente de morfina, obviamente, mas porque foi um uso específico, né? Sabe o que é legal disso tudo? Desculpa, Lu, você quer falar? Não, pode falar, depois eu completo. Essa advogada, ela vai atrás do autor desse artigo do New England. E ele se assusta, ele fala, o que? Eles estão usando o meu artigo, ele chama de artigo. Eles usaram aquela nota ao editor como subterfúgio para escrever isso? Aí ele falou, não, aquilo ali foi... os números não eram mentirosos. Eles falaram, os números são reais, a gente coletou esses dados dentro de hospital em uma situação totalmente controlada, em que nós ofertamos a droga e que os pacientes tiveram alta sem o uso da droga. Então, e aí eles usaram uma evidência indireta, né, que é um outro componente de prática baseada em evidências, de forma completamente distorcida. Então, na verdade, toda essa história, que a indústria farmacêutica ela foi sacana, foi, o marketing foi agressivo, foi, mas se os médicos tivessem lido